É muito difícil uma pessoa com transtorno de personalidade bater lá no consultório e vir aqui porque eu sou narcisista. Porque para ele é tão natural desempenhar aquelas características como, por exemplo, eu tenho dificuldade de dizer não. Isso é uma característica, pode ser desde sempre, né? Ou seja, então a princípio, se uma pessoa diz que a não ser que ele tenha identificado isso na psicoterapia, porque diferente de um sintoma de um quadro depressivo, de uma insônia, que é algo que apareceu ao longo do tempo e aquilo fica muito marcado, a diferença do que você era e que passou a ser, já que a personalidade ela não muda, ela é constante, você pode melhorar ela na psicoterapia, então é muito difícil a pessoa buscar ajuda porque isso não incomoda. A gente chama de egossintônico, ou seja, para ela é natural fazer daquele jeito, ela sempre fez. Em relação ao transtorno de personalidade narcisista, a característica principal é uma grandiosidade, ou seja, ele tem uma necessidade sempre de ser o melhor em detrimento à conversa que ele está tendo, as sensações de ser uma pessoa especial. Então, ele entende que ele não tem que enfrentar fila, porque ele é uma pessoa especial. Ele entende que quando uma pessoa começa a falar de algo dela, ele tenta diminuir, porque é ele que tem que ser o melhor. Ao mesmo tempo, isso vai gerando o quê? Uma arrogância, isso vai gerando uma inveja, né? Então as pessoas vão se afastando. Então a pessoa narcisista, ela tem dificuldade de ter relacionamento. Olha o prejuízo funcional. Geralmente, no meu consultório, quem que leva o narcisista? O companheiro. Porque o tempo inteiro ele está diminuindo ela ou ele em detrimento à grandiosidade, ao sonho de fantasia que ele tem de ser uma pessoa melhor do que as outras. Sim. Robson, eu tenho uma dúvida, inclusive. Você tem uma carreira de sucesso, né? Um medalhista, é uma pessoa conhecida, pública. Em algum momento da carreira, da sua trajetória, você teve esse momento da vaidade, assim? Até porque as pessoas a todo momento vêm falar com você, e você, de fato, é uma pessoa muito talentosa, de ser o centro das atenções. Você teve isso pessoalmente ou chegou a ver acontecer? Isso acontece normalmente? Não dá tempo, né? Eu até ia perguntar para o doutor sobre autoconfiança, se isso se mistura, se confunde autoconfiança com narcisismo. Legal, entendeu? Boa pergunta. Mas eu nunca tive esse problema, até porque, como eu sempre fui muito tímido, e a timidez também pode ser confundida, de repente, com alguns sintomas, uma dessas síndromes, eu sempre fui muito mais tranquilinho com relação às minhas coisas. Eu fui picado pelo mosquitinho da fama depois da minha vida como atleta. Em 2000, 2001, porque aí eu fui para a televisão, trabalhar em televisão, e mesmo assim eu mantive uma característica que é muito minha, que é de falar com as pessoas. Eu falo com todo mundo. Eu ando de trem, de metrô, de ônibus, eu ando de busão. O pessoal, Robson, você anda de busão? É o Robson ali mesmo, né? Eu ando porque eu preciso saber como as pessoas reagem, como as pessoas funcionam de verdade. Porque senão você fica num universo, um mundo de Bob, vamos dizer assim, e você acaba ficando num mundo de fantasia, e que não é. O mundo real, ele tem as dificuldades, tudo que a gente precisa entender dessa vida. Então, claro, em algum momento, você tem que se impor na pista. Você chega e fala assim, eu vim aqui para ganhar, eu não vim para perder. Mas... Aí tá marrento pra caramba. Eu tinha um período de marrento, mas muito porque tudo que eu dizia, eu fazia. Eu não tinha esse papo de, olha, vou para a medalha na Olimpíada e não ir. Estarei na final, sempre estive. Isso são características de pessoas que têm uma confiança muito grande e que foram trabalhadas ao longo da vida como atletas para serem medalhistas olímpicos ou atletas olímpicos. E a Sônia Rissetti, que foi minha técnica, a primeira técnica, ela disse a frase que marcou a minha vida como atleta. Você é olímpico. E isso na cabeça de um menino de 13 anos de idade faz uma diferença enorme. Por isso, eu acho que eu não me lembro de ter passado assim por esse momento de, me sinto o cara. Vou só complementar aqui o que o Robson falou. Vocês perceberam, pessoal, que ele falou assim, quando eu estava lá na quadra, na corrida, eu ia lá e tinha determinado comportamento. Depois eu sabia separar isso, né, na minha vida pessoal familiar. É um transtorno de personalidade que você não consegue. Uma característica é a inflexibilidade. Então, por exemplo, nenhum ser humano gosta de receber crítica. Porém, nós vamos falar mais para frente, transtorno de personalidade borderline, quando ela tem uma crítica, ela reage de uma forma muito explosiva, uma raiva muito inadequada, podendo, inclusive,
ter episódios de automutilação que a internet, por conta do cyberbullying, gerou um impacto tão grande nisso que aumentou 29% nos últimos 12 anos as pessoas, os jovens que praticam a automutilação, que pode, enfim, inclusive pegar uma artéria lá, infelizmente vinha ter uma complicação séria. Ou seja, essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade borderline, quando ela é criticada, quando ela é rejeitada, ela vai agir da mesma maneira, em casa, no trabalho, onde ela estiver, porque é um transtorno, tem que gerar prejuízo. Então ela não fala assim, não, aqui eu não posso, se ele me criticou, eu estou aqui no trabalho, eu não posso. Não, ela vai reagir igual. Então isso de controlar fala contra uma patologia, porque você consegue ter um controle da sua reação. Por isso que não é um transtorno. Para ser um diagnóstico de uma patologia, ela tem que ocorrer na maior parte dos dias. A gente fica sempre, eu falei ainda agora sobre, me chamavam de marrento, né? Aí eu falava assim, não, mas eu sempre entreguei aquilo que eu prometia. Falava assim, ó, vou ganhar e ia para a vitória. Podia até não vencer a prova e recebia super bem isso. Se confunde essa autoestima elevada ou essa coisa do atleta se impor, se confunde com o narcisismo? De forma alguma. O narcisismo é uma distorção da realidade que ele entende que ele que ele produz, a riqueza, a beleza dele com os fatos reais. Então você treinar isso, autoconfiança na psicoterapia, pelo contrário, isso aí vai te ajudar na vida. A questão tem que ter sofrimento para si e ou para os outros. Vamos lá, como eu falei, no narcisista. O narcisista, ele se acha tão superior às pessoas que como que ele vai marcar uma consulta comigo? Né? Um simples psiquiatra. Ele não vai nunca, mas ele vai porque a esposa não aguenta mais, ele o tempo todo diminuindo ela, só ele faz as coisas boas, ele só quer explorar as relações de pessoas que podem entregar algo para ele, então as amizades também vão se afastando, então ele tem um prejuízo por isso. Então, se é algo que você tem um controle parcial, se é algo que te ajuda, você não tem prejuízo funcional por conta disso, pelo contrário, isso te ajudou, né, inclusive no seu trabalho, isso é algo favorável, né? Isso não é uma patologia. Sim.